Bom, então, oi, meu nome é Verônica Colasanto. Eu sou locutora e sou intérprete de conferências italiano, espanhol, português e tradutora. Então, eu vou contar um pouquinho, vou me apresentar um pouco assim rapidinho. Eu sou argentina, né? Comecei minha carreira de locutora lá quando eu tinha uns 19 anos. Eu ia, viajava, eu morava em Buenos Aires e todos os dias trabalhava, comecei a trabalhar numa rádio de graça, só para praticar, viajava 2 horas de ida, 2 horas de volta, mas era muito bacana, era a forma como conseguia, né, começar a entrar naquele mundo. Depois comecei fiz o curso, depois de 5 anos de tentativas, porque eu tinha um probleminha na voz. eh, eu tinha no que na Argentina chamava um hiatus, ou seja, as cordas vocais abrem e fecham quando estamos falando, e as minhas não terminavam de fechar. Então saía como um ar, então eu falava assim com um ar. Então, isso não me permitia entrar no curso de locução. Quando finalmente entrei no ISER, que é o Instituto Superior de Ensino Radiofônico, em Buenos Aires, fiz o curso, finalizei, comecei a trabalhar em diferentes rádios, até que, bom, a crise na Argentina não é de agora, né? Sempre houve crise. E em 2001 ou 2002, eh, eu fui para Roma, fui morar na Itália, e já não conseguia mais fazer rádio, porque não tinha como. Aí conheci o pai dos meus filhos, vim no Brasil, e a mesma coisa aqui, por causa do sotaque, ou pelo menos naquela época, eu não tive coragem de me apresentar em rádios. Então, comecei a trabalhar como locutora mais para, tipo, para produtoras. Então, hoje eu faço corporativos, comerciais, esperas telefônicas, treinamento, que é o que mais sai, etc. Eu estou aqui na minha cabine de locução, né, isolada, e, bom, como intérprete, eu comecei em 2013. Eu fiz o treinamento com a Lucille Barnes em Buenos Aires e fiz também, recentemente, eu voltei da Inglaterra, fiquei 3 anos lá, fiz o curso de diploma em interpretação no serviço público. Eu fiz o exame, passei 2 dos módulos, enfim. E então eu divido meu trabalho entre como intérprete e como locutora também. E me chama sempre a atenção uma coisa que, digamos, os intérpretes em geral, o que eu vejo, e por isso esse colóquio aqui, esse diálogo, que não pretendo que seja uma apresentação, e sim, eh, vocês podem entrar, podem perguntar, mesmo que não tenha finalizado, etc. Ahm, Sobre os cuidados da voz, porque eu vejo muito na cabine eh, duas coisas, especialmente. Observo, e não como julgando, mas observando mesmo, porque por causa da profissão, né, a gente se detém em certos aspectos. Eh, então, eu vejo muito intérpretes que falam sempre em um tom monocórdico, né? Estão traduzindo e blá, 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 aquela coisa que é assim, linear, linear. E eu acho muito importante quando nós estamos traduzindo em nossa produção, fazer modulações da voz. Ou seja, traduzir como se estivéssemos explicando para a pessoa que está nos ouvindo, ou como se estivéssemos contando, né, aquilo que estamos traduzindo. Logicamente, isso
vem depois que nós estudamos o assunto que vamos traduzir, porque caso contrário fica muito difícil você tentar explicar aquilo que não estudou porque não recebeu material, etc. Mas em uma situação ideal, que o cliente nos mandou material e nós podemos estudar, etc., você já está entrosado no assunto que você vai traduzir e fica mais fácil essa questão de ter um diálogo com aquele que está nos escutando. E que faz toda a diferença. Ou pelo menos os meus clientes falam isso. A voz fica agradável ao ouvinte. E por falar em voz agradável, acredito que uma coisa muito importante seja eh, que a voz tem que chegar clara. Eh, com palavras, cada palavra tem que estar articulada, bem pronunciada e, e não falar de forma estridente, que é outra coisa que muitas vezes observei de aquela coisa que na empolgação muitos intérpretes acabam gritando ou forçando a voz, que é pior ainda que vamos falar sobre isso. Mas falando assim e aí traduzindo dessa forma e muitas vezes eu penso, coitado daquele que está ouvindo, que é uma coisa assim chocante. Então, outra vez, a produção deveria ser idealmente cálida, amável, pronunciando corretamente as palavras, dando espaço para que nós possamos eh, pronunciar corretamente, dar o tempo para falar. E nisso, a respiração tem um papel fundamental. Vocês devem saber que a respiração correta, ou ideal, digamos, quando nós estamos trabalhando com a voz, é a respiração diafragmática. Ou seja, vocês colocam a mão em cima da barriga e a barriga tem que inchar quando vocês inspiram e murchar quando vocês soltam o ar. Essa é a respiração diafragmática e não levantando o peito. Por quê? Porque quando nós levantamos o peito, esticamos as cordas vocais, esforçamos as cordas vocais. Então, além da respiração diafragmática, nós devemos dosificar esse ar. Outra vez, se nós nos empolgamos demais e queremos, você fica sem ar. Quando nós tentamos fazer nossa produção com calma, o ar vai sair, você vai ter tempo de respirar também. Em geral, nós respiramos pelo nariz e soltamos pelo nariz. Já quando estamos falando, seja na locução quanto na interpretação, nós respiramos pela boca. E essa respiração tem que ser curta, tomadas de ar curtinhas, para que o ouvinte não escute isso aqui, que fica também chocante no ouvido. Ou menos talvez, pequenas tomas de ar, o mais imperceptíveis possível, para que dê tempo a nós continuar falando sempre com calma, sempre. Logicamente que muitas vezes não conseguimos porque o orador tá correndo e, enfim, né? Mas sempre que consigamos, vamos tentar ter essa calma, até para pensar, né, melhor. Outro fator de poder dosificar o ar é não falar até ficar sem voz, estrangular a voz, né? Não podemos fazer isso porque nós trabalhamos longas horas, né, com nossa voz e temos que cuidar do nosso aparato fonador, porque é o nosso instrumento. Então, por exemplo, antes de iniciar o trabalho, ou inclusive quando estamos traduzindo em uma micropausa,
nós podemos fazer um exercício para manter nossas cordas vocais em boas condições. Então, vamos tomar ar e fazer. O ar sai quente, que com a temperatura do nosso corpo, não precisa colocar a mão, só para vocês perceberem que o ar sai quentinho. Então, eu estou traduzindo e de repente o orador parou de falar, eu faço. Isso esquenta as cordas vocais e dá mais gás para seguir traduzindo. Isso nós podemos fazer, então, antes de começar a trabalhar, né, antes de começar a traduzir, durante e nas pausas. Um exercício para ter mais capacidade de ar e não ter que respirar tantas vezes, que isso nós não vamos fazer na cabine, sim em nossa casa, né? Como um exercício diário, por exemplo, é tomar ar e soltar com a boca bem fininha. Isso vai contrair nosso estômago, nós vamos ter que fazer força para soltar, isso vai reforçar a musculatura e vai nos dar mais capacidade para aguentar mais tempo sem tantas respirações. Porque um dos fatores da respiração pela boca, quando estamos traduzindo, que é por isso que eu dizia de não exagerar nessa toma de ar, é que entra ar frio, e isso pode secar as cordas vocais. Por falar nisso, uma das coisas mais importantes é se hidratar. Beber água antes, durante e depois do evento, né? Para manter as cordas vocais sempre hidratadas. Um exercício muito bom, mas que, logicamente, nós, antes de começar a trabalhar como intérpretes, nós deveríamos fazer uma visita ao fonoaudiólogo para fazer uma série de exames, para saber como está o estado da nossa corda, a saúde das nossas cordas vocais. E um exercício que muitos fonoaudiólogos recomendam, tem um dispositivo, acho que finlandês, que chama Dr. Vox, carérrimo, que não vale a pena comprar e que pode ser substituído por isso aqui. É uma garrafa com água. Na internet também vendem uma mangueira que, digamos, teoricamente foi feita para isso, mas também custa R$ 100, não vale a pena comprar uma mangueira de jardim, um pedacinho que custa R$ 10 e é a mesma coisa. O fonoaudiólogo vai falar para vocês qual é o tom da sua voz, né? Eu, por exemplo, tenho um sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar o site que eu uso. Eu faço esse exercício todo dia e muitas vezes, várias vezes por dia. Então, esse é o meu tom. É um si. Então, o exercício consiste em nós deixamos a mangueirinha um dedo por baixo do nível da água. Então, você faz naquele tom que é seu, né? Faz 4 vezes, depois eu faço 4 vezes, 4 vezes, e depois uma musiquinha que pode ser parabéns para você. Porque você vai fazendo os tons diferentes, né, com a voz, isso reforça a musculatura também, porque as cordas vocais são músculos. E nós somos atletas, né? Que trabalhamos com esses músculos. Então, eles precisam ser treinados todos os dias.
Por isso que eu lhes falava, esse exercício eu faço todos os dias e várias vezes por dia, se, por exemplo, ou tenho que traduzir ou tenho que gravar, eu faço de novo. É um exercício excelente. Esse dispositivo de que eles falam foi revolucionário. Todos os fonoaudiólogos usam isso, esse agora, ou pelo menos o substituto, né, o genérico, que é a garrafa com a mangueira. Que mais? Eh, Seria ideal quando nós estamos na cabine. Na verdade, o tempo todo. Eu, como locutora, sou acostumada a falar com a voz projetada. Isso que significa? A voz. Ora, Fala? Ah, a voz projetada é aquela que vai. Vocês sentem aqui no nariz, aqui nas bochechas, né? Aqui. É uma voz que sai, porque não precisamos gritar, como eu lhes falava antes. Não precisamos gritar na cabine. Primeiro, que o ouvinte não é surdo. E segundo, que é desagradável escutar um intérprete que está gritando. Em vez disso, podemos aprender a falar com a voz projetada, que é aqui. Então, como podemos, por exemplo, projetar a voz? Exercício. É, primeiro, antes do evento, né? Vamos fazer por exemplo, umas 15 vezes cada, um sorriso e um bico. Isso para a articulação. E depois fazemos um tom menos. Hum. Quem está traduzindo que está fazendo isso pode observar que se vocês tocam aqui, ressoa. Hum. Se vocês baixam o tom e vocês fazem. Hum, vocês vão sentir essa vibração na garganta. E isso não é legal. Vocês, por mais que pareça muito sexy uma voz, traduzindo com uma voz assim, e estou falando, é muito bonita, mas depois de meia hora acabei com minhas cordas vocais, porque eu estou forçando, a voz está soando aqui e tem que soar aqui na caixa, porque isso aqui é uma caixa de ressonância, o nosso rosto. Então podem fazer esse exercício onde vocês podem achar o tom onde mais vai soar, mais vai ressoar, é aquele o tom de vocês ideal. Isso é muito importante, porque, então, outra vez, falando pausadamente, com calma, projetando a voz, as suas cordas vocais vão durar bastante tempo. Você não vai chegar no final do evento rouco. Isso não é legal. Não tem que acontecer isso. É, Jorge, se você puder colocar esse, essa imagem que eu tinha falado, que são os signos e sintomas de alerta, quando nós já devemos nos preocupar, digamos, né? Preocupar no sentido de que algo estamos fazendo de errado com nossa voz, que não estamos usando nossa voz da forma adequada. Então, quando coça, estamos falando em coça ou arde a garganta, isso quer dizer que estamos forçando as nossas cordas vocais. Quando sentimos um nó na garganta, muitas vezes vocês devem ter escutado algum professor, etc., que teve que se submeter a uma cirurgia por causa dos nódulos nas cordas vocais. Por quê? Porque é uma conjunção entre o uso do ar e o uso da voz, especialmente do ar.
Se não sabemos dosificar o ar, como eu falava, e projetar a voz, vamos embora, tranquilo. Sensação de fadiga ao falar, que assim, não quero falar mais nada porque tenho a voz cansada, fadiga vocal. Logicamente que depois de 6 horas de trabalho, todos estamos cansados da voz, mas tem graus e graus, por dizer assim, né? Se nós sabemos usar a voz adequadamente, não vamos cansar tanto. Eh, Como diz aqui, perda de força, instabilidade, a voz mais grave ou mais aguda, isso também é muito importante, porque, por isso que eu dizia, precisamos ir no fonoaudiólogo quando estamos começando nossa carreira para ver nossa saúde bucal, porque, outra vez, muitas vezes nós pensamos, ou estamos acostumados, ou gostamos de nossa voz, e, por exemplo, eu gosto de minha voz nesse tom porque acho bonito, porque, sei lá, acho mais sexy, mas é uma voz que não está bem colocada, não está projetada, e mais cedo ou mais tarde vai me provocar fadiga vocal. Então, o fonoaudiólogo vai lhes dizer qual é o tom correto de vocês, para que vocês possam usar esse tom e seja seu tom ideal. E, logicamente, aqui diz sensação de ardor por trás do esternão, aí realmente a gente, né, pode ser um problema mais sério e realmente temos que verificar. É, um exercício muito, muito bacana que eu faço às vezes quando, por exemplo, estou gravando um texto e não sai porque eu me travo, porque o texto é difícil e não consigo articular a voz, é, por exemplo, ler em sílabas. Então, ar, dor, o, pi, ca, son, al, a, blar, o, lue, go, de, a, blar. Vocês fazendo uma frase, não precisa fazer todo um manifesto, fazendo uma, duas frases, dessa forma, parece mágico. A articulação muda completamente e a articulação é muito importante quando nós estamos traduzindo, porque o que estão escutando tem que entender o que nós estamos falando. E a articulação, eh, junto com o ar, favorece a emissão correta da voz e evita a fadiga vocal. Esse exercício de ler em sílabas para depois seguir traduzindo é muito bacana. Beber água, já falei. Café. Eh, o café é o melhor amigo do evento, mas desidrata as cordas vocais. Então, nós deveríamos dosificar, tentar não beber muito café. É preferível água, né? Ou chá. Dependendo do que chá também, porque muitas vezes o chá também pode secar um pouco. Água é o melhor que tem. Que mais? É, já falei de esse exercício, vou repetir porque é muito bacana. O exercício de tomar ar, isso alivia as cordas vocais. Outro exercício muito legal também, quando nós sentimos que a voz está cansada, é emitir um nono, eu vou fazer o exemplo, um nono com o mínimo volume possível. Eu vou me aproximar do microfone. Então você respira e faz nono, nono, nono. Assim, no menor volume que vocês conseguirem. Isso também faz um alívio das cordas para poder continuar falando. Como falei dos signos e sintomas de alerta, porque o que acontece? Quando vocês percebem que estão disfônicos, que é diferente de afônico. Afônico é quando nós estamos sem voz. Disfônico é quando
temos uma redução, quando nossa voz fica mais rouca, por exemplo, né, ou temos menos voz, por dizer de alguma forma. E não dói. Porém, tem que voltar no fonoaudiólogo, porque a disfonia pode ser um sintoma de outra coisa, de alguma patologia, e outra vez, nós somos artistas de alguma forma da voz, nós usamos a voz o tempo todo e é nossa principal ferramenta, além de nossa mente. Bom, é isso, gente. Se não, eu não tenho nada mais anotado aqui, não lembro de mais outra dica que poderia dar assim rapidinho. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer.